Vamos falar de outro assunto que interessa a milhares e milhares de cearenses. Uma auditoria do Tribunal de Contas da União, TCU, descobriu, imagine você, a inconsistência, o desencontro de informações no cadastro dos trabalhadores, dos contribuintes da Previdência Social. Isso significa dizer que a falta de informação ou o desencontro de dados pode provocar o atraso na concessão de auxílios, pensão por morte e também aposentadorias. Agora as informações com Sátrio Salles. Os transtornos para os segurados do INSS aumentam ainda mais e a dor de cabeça para quem espera a aposentadoria pode ser ainda maior após uma auditoria do Tribunal de Contas da União, o TCU, revelar que pelo menos 101 milhões de dados no Cadastro Nacional de Informações Sociais estão com erros. O CNIS, que contém o histórico previdenciário dos trabalhadores, é o principal banco de dados para o INSS conceder as aposentadorias rurais e urbanas. De acordo com a auditoria, as falhas surgem com dados pessoais incompletos, inválidos e inconsistentes. As informações desencontradas estão entre os principais motivos para o INSS barrar a liberação de aposentadorias ou mesmo de pensões por morte, por exemplo. A pensão por morte é concedida quando fica comprovado o vínculo do contribuinte que vai a óbito com o INSS. Se no CNIS as informações sobre esse vínculo são incompletas, a pensão é barrada. Segundo o INSS, o CNIS somava no mês de abril 446 milhões de números de identificação do trabalhador. A quantidade supera o número da população brasileira, que hoje é de 213,3 milhões. Essa diferença se dá de acordo com a auditoria do TCU, porque há registros repetidos para o mesmo trabalhador, além de dados de pessoas mortas. Com redação do site Ceará Agora, Sátiro Salles. Eu chamei CNIS, o Sátiro chamou CNIS e essa pronúncia diferenciada que tem o mesmo sentido não está errada. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, como bem disse o Sátiro Salles, que guarda todo o histórico de contribuição dos segurados, das seguradas da Previdência Social. E imagina você, jornalista Beto Almeida, que contribui para a Previdência Social, faz o dever de casa, pronto, estou agora com todos os dados atualizados para bater a porta do INSS e pedir a minha aposentadoria. Aí você é surpreendido, não, jornalista Beto Almeida, aqui no CNIS faltam 3 anos de contribuição para você, então a sua aposentadoria não pode sair. Aí o jornalista Beto Almeida vai brigar, vai à justiça, vai mostrar os documentos, resgatar a carteira de trabalho assinada com as contribuições. Que transtorno, que desorganização do INSS. Isso mostra, Luciano, a fragilidade do principal cadastro, principal mesmo cadastro, que reúne todos os dados sobre os aposentados brasileiros, sobre os contribuintes brasileiros desde 1989. Então é o seguinte, é lá onde está todas as suas contribuições feitas ao longo da sua vida de trabalhador. E são com base nestas informações que o INSS vai calcular o valor da sua aposentadoria. Não é só o risco de negar, não, que é real, como o Luciano disse. De repente, na contabilidade desse cadastro desorganizado do INSS, o CNIS, pode estar faltando, por exemplo, meses, anos, mas mesmo que não esteja faltando, de repente, pode haver um cálculo a partir dessas informações incompletas errado e você receber abaixo do que você deveria receber de direito. Imagine, aí você diz o seguinte, ele diz o seguinte, não, é basta você ir no meu INSS e fazer as avaliações e pedir as correções. Meu amigo, isso é um trabalho para especialistas, você tem que contratar um advogado com especialidade em direito previdenciário, porque você sozinho não vai conseguir resolver um problema desse, Luciano. Agora, você fica literalmente na mão do INSS, da Previdência Social, e aí a gente tem o TCU fazendo um levantamento prévio, Luciano, da qualidade dessas informações e detecta esses erros. Pergunto, qual é a segurança que nós temos hoje, por exemplo, de que o valor que você está recebendo da sua aposentadoria é real, é aquele mesmo? Será que você não poderia estar recebendo mais? E pior, quando se vai fazer um tipo de trabalho desse, geralmente o INSS revisa, Luciano, para baixo.
Eu não conheço o caso de revisão para cima. Você tem toda a razão, e eu converso muito aqui com o professor Paulo Bacelar sobre a importância dos segurados terem uma informação segura, uma informação consistente quando batem a porta do INSS. E quantas pessoas, Beto Almeida, pela impaciência, e quando o INSS se apresentou, não, Beto Almeida, Francisco Almeida, você só tem 18 anos de cálculo, você imaginava que já tinha 25 anos de contribuição, então o Beto Almeida diz o seguinte, não, então eu aceito a minha aposentadoria, concede, e aí ficam 5, 6 anos pendurados lá de prejuízos para os trabalhadores que tanto lutaram, que tanto suaram para contribuir para a Previdência Social e sonhar com a aposentadoria. E sobre esse assunto, o Anderson Ribeiro, que está aqui em Fortaleza, ele diz o seguinte, atrapalhada não é só no INSS, é também no Ministério do Trabalho, né? Que une aí a Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Verdade. Ele diz, muitos trabalhadores, mesmo dentro do perfil e preenchendo os requisitos, não tiveram acesso ao abono PIS, PASEP e não conseguiram acesso aos órgãos nem para agendar, nem pelas redes sociais. Olha aí. É outra situação esdrúxula aqui que o Anderson Ribeiro tem razão. Aí o André Pinheiro emenda de Aracoiaba. O INSS é um dos piores órgãos da administração pública. Luciano, eu só sei o seguinte, insatisfações com os serviços prestados pela Previdência Social são aí, dá para você pensar qualquer momento, em qualquer circunstância, é só entrar em qualquer rede social que tem reclamação. Aliás, não precisa ir muito longe não. A fila, a gente já comentou sobre ela aqui, essa fila que é virtual hoje, mostra claramente o nível de insatisfação do trabalhador brasileiro com a Previdência Social, com o INSS.